Olá, tudo bem? Hoje nós estaremos trabalhando com o capítulo 25 de Mateus. O capítulo 25, ele fala da parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos e o grande julgamento. Na parábola das 10 virgens, então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar o seu noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se o grito: Eis o noivo! Saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As que estavam com o azeite, colocou o azeite na lâmpada e a lâmpada se acendeu. E as que estavam sem azeite, pediram para as que estavam com azeite para darem um pouco. As que estavam com azeite falou: não posso lhe dar para que não falte para mim. Vá lá e compre aos que vendem. E elas foram comprar o azeite no lugar onde vendia. Só que enquanto elas estavam lá, o noivo apareceu. E as virgens prudentes receberam o noivo e entraram, e as portas foram fechadas. Quando as outras voltaram, Jesus respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Na parábola dos talentos, que vai do versículo 14 ao 30, um homem se ausentou do seu país e chamou seus servos e lhe confiou seus bens. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu 1 talento. O que deu 5 talentos multiplicou mais 5. O que deu 2 também multiplicou. E o que deu 1, ele abriu uma cova e escondeu o talento. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou os outros 5. E disse-lhe o Senhor, muito bem, porque aí o Senhor voltou para prestar conta. E ele chegou para esse que havia multiplicado os 5 talentos, disse: muito bom servo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também do que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. E aí Deus fala para ele, né? Disse-lhe o Senhor: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando, por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu, apenas aquele único talento. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeia e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao votar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem se lhe dará, e a terra em abundância, mas o que não tem, até o que ele tem será tirado. E o servo inútil lançai-o para as trevas, e ali verá choro e ranger de dentes. A parábola das 10 virgens é encontrada somente em Mateus. Jesus contou esta parábola alguns dias antes da sua crucificação. Ele recentemente havia ensinado sobre o tempo da vinda do reino. Aqui ele faz uso das 3 parábolas para ensinar a importância da preparação pessoal que nós precisamos ter para a vinda de Jesus. A parábola dos talentos está ligada à parábola das 10 virgens, pois ilustra como se preparar para a vinda de Cristo. O talento podia ser de ouro, prata ou cobre. Era medido e valorizado de acordo com o tipo de metal e seu peso. Sabe-se que o talento ático romano podia valer 6.000 denários, e o salário equivalente a 20 anos de trabalho de um diarista. Cada pessoa deveria fazer uso do que havia recebido de acordo com a sua habilidade. Os que receberam 5 e 2 talentos usaram o montante e receberam a mesma recompensa. E o que ganhou 1 talento, nem ao menos tentou cumprir com responsabilidade ao mestre que lhe dera o talento, e lhe foi tirado. Assim mesmo é o Evangelho. Quando nós aceitamos a palavra do Senhor, eu tenho dito nos outros vídeos, quando nós aceitamos a palavra do Senhor, nós passamos a fazer parte da família de Jesus.
E a nossa obrigação como cristão é falar do amor de Jesus. O talento aqui significa os dons que o Senhor nos dá para ministrar, para pregar a palavra, para falar das boas novas, que é Jesus Cristo. E nós precisamos, essa é a nossa obrigação, porque nós seremos cobrados. E do versículo 31 ao 46, fala do grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tiveste fome, tiveste sede, me deste o que comer, me deste o que vestir. E aí eles perguntam: Senhor, quando fizesse isso? Quando você fez a um desses pequeninos, você fez para mim. E o que estava à sua esquerda, ele falou: afastai-me de mim, malditos, porque tivesse fome, tivesse sede, e não me deste o que comer, e o que beber, e o que vestir, estivesse enfermo, e não me visitaste. Aí eles falam: e quando fizemos isso? E Jesus fala: quando um deste pequenino me fez, precisou, vocês não fizeram. Então aqui fala assim: a separação das ovelhas e os cabritos ilustra uma verdade. Deus conhece quem pertence a ele. Os filhos de Deus podem ser reconhecidos pela maneira como tratam um dos pequeninos. Irmãos, estender as mãos para os irmãos de Jesus não nos garante a salvação. Isso acontece somente por meio da confissão de fé em Jesus. O socorro aos necessitados é resultado da salvação, porque é uma maneira de responder o amor de Deus, obedecendo a sua ordem. Então, lembra quando eu falei, quando os escribas e fariseus e os discípulos perguntam quais são os maiores mandamentos, e Deus fala: amar a Deus com todas as suas coisas, de todas as suas forças, de todos os seus entendimentos, e ao próximo como a ti mesmo? É isso. O Senhor, eu já falei, ele fala na Bíblia claramente o que o cristão precisa fazer. A Bíblia, ela é uma bússola, ela é um direcionamento. Nós temos tudo que nós precisamos aqui na palavra do Senhor. E Jesus fala... E nós precisamos ajudar as pessoas. As obras, ela não salva. O que salva é a fé em Jesus e aceitar Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Mas a obra, ela é uma testificação do desenvolvimento da nossa salvação e do amor a Deus, o amor a Jesus, o amor ao Espírito Santo e o amor ao próximo. E a nossa obrigação não é criticar, não é falar do outro. A nossa obrigação é orar, interceder para que essa pessoa ela retorne aos pés do Senhor ou ela aceite Jesus como Salvador. A nossa obrigação é pregar o evangelho vivo e íntegro, que é Jesus Cristo. Está aqui na Bíblia. Então eu te convido, meu querido, a ler a palavra, estudar a palavra. Dedique meia hora do seu tempo, 20 minutos do seu tempo todo dia para conhecer esse amigo maravilhoso e fiel que é Jesus Cristo, que é o nosso advogado, para conhecer o nosso Pai, que é Deus, e para o nosso Consolador Espírito Santo estar lhe direcionando como ele tem me direcionado na minha vida e transformação. A palavra de Deus, ela se renova cada dia na nossa vida, e a nossa obrigação como cristão é ler a palavra do Senhor, é fazer a vontade de Jesus. Um grande abraço.